E aí, gente? Voltei. Vamos começar indo direto ao ponto. Eu tava lá fazendo meu trabalho aqui de casa, como sempre, né? Coisas normais. E pensando, conversando com Jesus, batendo aquele papo de cabeça, sabe? Você fica viajando assim nas ideias e tal. E aí, quando eu comecei a encher os litros de água que a gente põe na geladeira, me deu um start, assim, e eu senti de vir gravar isso aqui, de falar isso aqui, porque pode ser que sirva para alguém assim como para mim. Eu vou começar lendo aqui na minha Bible, minha Bíblia, Sofonias, capítulo 2, versículo 1 até o 3 diz o seguinte: Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece em um só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus todos os humildes desse país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. Bom, cara, eu tava lá enchendo os litros de água e aí sabe, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os litros de onde eles estavam, que era embaixo da pia, e lavar. Os litros que a gente usa são garrafas PET de Coca-Cola, então algumas estavam sujas de Coca-Cola, outras estavam com água mesmo, antiga, mas independente de como elas estavam, eu lavei todas. Eu lavei por dentro, lavei por fora e lavei a tampa. Então as que tinham Coca-Cola eu precisei lavar mais, porque estavam sujas de Coca-Cola, as outras eu só precisei passar uma água. Mas ambas eu limpei. Depois disso eu organizei elas para poder conseguir manusear de forma mais fácil e encher com água potável. Então eu peguei o funil e fui jogando água dentro do funil até ir enchendo essas garrafas. No começo eu estava jogando água muito rápido, porque a garrafa estava vazia. Então conforme fosse enchendo o nível de água, eu comecei a jogar água mais devagar. Comecei a jogar água mais devagar. Comecei a jogar água mais devagar, porque ela já estava enchendo, então eu precisava controlar essa queda de água. Embora eu estivesse controlando essa queda de água, eu sabia que lá no meu galão ele estava cheio de água ainda, então eu tinha bastante água. E eu tinha litros para ser enchidos e a água que eu tinha dava e sobrava. Então, de qualquer forma, eu estava regulando o quanto que eu ia colocar ali dentro. Bem, então, quando eu estava terminando de encher os litros, já na última garrafa, eu coloquei água, foi até a metade, então eu peguei mais água. E aí eu comecei a colocar e eu pensando assim, no nada, quando eu fui ver, ela já estava cheia no gargalo. E aí eu tirei rapidamente aquilo e aí eu olhei e ela nem parecia estar cheia, porque ela estava cheia até o gargalo, então ela estava transparente. Foi quando a última gota caiu dentro de lá e começou a vazar a água daquele gargalo. E aí Deus falou comigo naquele momento, sabe? Porque, veja bem, eu me lembrei daquela música da Gabriela Rocha. Enche-me, enche-me, até transbordar. E aí eu lembrei dessa música e eu prestei atenção ali e aí eu vi que, cara, aquela água era Jesus, porque é uma fonte abundante, sabe? Aqueles litros somos nós, a Coca-Cola é o nosso pecado, é o nosso eu, aí você encara como você quiser, tem um carro passando agora. Mas veja bem, para para receber esse líquido, a primeira coisa que eu precisei fazer foi lavar o litro. A primeira coisa que eu precisei fazer foi me limpar para poder receber esse líquido. E eu comecei, eu recebia, o litro ganhava água, 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 até que ele estava chegando no topo, eu começava a controlar essa água. Então, muitas vezes isso pode significar na sua vida o medo de Deus tomar conta de você. Eu vi nesses dias um teatro e a menina queria entregar as decisões dela para Jesus tomar por ela, só que ela tinha insegurança, ela tinha medo e ela principalmente tinha a vontade dela, então ela meio que ignorava isso. E eu me percebi assim, enchendo aqueles litros, ignorando parte de me entregar por completo, né? E quando eu enchi aquele último litro, eu percebi que a função dele era essa. A função do litro é comportar algum líquido dentro dele. Então, quando ele estava cheio de água, ele estava exercendo a sua função perfeitamente. Quando aquela água transbordou,
aquilo me deu um start, sabe? Outro detalhe importante é perceber que a água é potável. Então, quando a graça de Deus vem, você tem que estar pronto para receber isso de uma forma que você entenda o valor disso. Aquilo é uma água potável, é uma água potável, mas dentro daquele litro tinha sujeira. Se eu não lavasse o litro para colocar água, eu ia tornar aquela água uma água não potável, ela não ia ser agradável de se beber, sabe? Se eu não tivesse limpado aquele litro antes. E se eu coloco água no litro limpo e o litro não tá cheio e depois eu resolvo colocar de novo o refrigerante, então, sabe, cara, é isso. E é isso, velho. Outra coisa também interessante da gente pensar é que às vezes a gente não transborda Jesus, as pessoas não veem a gente transbordando Jesus porque existem vazios dentro da gente. E considerando o fato que você não preencheu esse vazio com a Coca-Cola, a gente vê que talvez você se sente frustrado pelas pessoas por você não fazer obras, sabe, como Jesus fazia, ler no livro de Atos, no livro dos Evangelhos, tudo que Jesus fazia e você orar por alguém doente, essa pessoa não ser curada. Sabe, às vezes a gente tem essa insegurança e a gente não percebe que o nosso interior tem vazios e esses vazios eles não estão preenchidos por Jesus. E aí você não funciona na sua totalidade. E aí as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Por causa disso, Jesus deixa de te usar? Obviamente que não. Você, cara, o pastor Vitor Azevedo, eu não sei se ele é pastor, acho que ele é pastor, ele fala uma coisa linda. Ele fala que Cristo acredita em mim. Eu não tenho direito de não acreditar em mim. Cristo acredita nas pessoas e eu não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Então, ele não vai deixar de te usar porque o seu litro não tá cheio. Mas quando o seu litro tá cheio, é muito, muito melhor. Você transborda, Jesus. Gente, é isso. Fica com Deus. Um beijo no coração. Amo muito vocês. Tchau.